Olá, pessoal. Eu sou Gebre Zogby e nós estamos no programa Futebol Sem Resenha. O Futebol Sem Resenha é um programa onde se tem o objetivo de falar sobre futebol nas suas mais variadas formas, seja futsal, futebol nas categorias de formação, nos projetos sociais, nas mais variadas formas do futebol. E hoje nós temos a oportunidade, a honra e o privilégio de falarmos sobre futebol profissional. E nós temos como convidado ninguém mais, ninguém menos, como com o professor Paulo Porto, um dos maiores treinadores de futebol do Brasil. E é uma honra para mim. Eu conheci o professor Paulo Porto, nós nos conhecemos no ano de 2003. Lá vão 24 para 23 anos. É isso? Mais ou menos Por isso, aí. 22 para 23 anos. E tive essa honra, esse privilégio. Uma pessoa maravilhosa, um profissional do mais alto gabarito. E eu gostaria, primeiramente, que o professor Paulo Porto fizesse um- uma pequena explanação sobre a sua vida profissional no futebol. E depois nós vamos iniciar a nossa conversa, que é o nosso bate-papo da maneira informal, porém sempre com seriedade. Professor Paulo Porto, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao canal Futebol Sem Resenha. É um privilégio para todos nós termos o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, Gebran, eu queria agradecer pela oportunidade, né, que tu estás me dando, né, de a gente falar o futebol naquela parte mais séria, né, aquela parte mais produtiva, na verdade, né. E claro que a gente não esquece, né, daquela época que a gente se conheceu, embora depois a gente não teve muito contato, né, mas hoje está tendo. Eu acho que isso aí também me deixa feliz, né, de poder reencontrá-lo. E eu, uma pequena apresentação, eu sou um cara muito ligado ao futebol desde o meu início da minha vida. Meu avô tinha um time de futebol aqui em Taquari, eu me criei lá dentro. Joguei 25 anos amador pelo Esporte Clube Pinheiros, aqui em Taquari. Fui campeão estadual em 1984, do Estadual de Amadores, e trabalhei no Banco do Brasil, me aposentei no banco, e no momento em que no primeiro dia que eu pude pedir a aposentadoria, eu entrei com meu requerimento de aposentadoria para mim me dedicar mais para o futebol, que era e é a paixão da minha vida, né? Então, fui para o futebol, fui num primeiro momento, o Pinheiros mesmo era profissional, me acolheu aqui, me convidou. Depois, no segundo ano, o Grêmio Esportivo Taquarense também, que é de Taquari, me deu uma grande oportunidade, né? E por esse início, né, as oportunidades foram aparecendo, né? Glória de Vacaria, depois Guarani de Venâncio, quer dizer, foi uma trajetória aí por muitos clubes, e eu tenho muito orgulho por ter conseguido, né, mesmo não sendo da área, não tendo sido jogador profissional, eu ter conseguido entrar nesse meio que é muito concorrido, com muita gente competente, né, e conseguir vencer. Graças a Deus, hoje eu sou um cara realizado por esse tempo que eu estive no futebol, né? E muito grato, né, também, né, por ter conhecido tantas pessoas, por ter conhecido tantas localidades, tantos diretores, jogadores, pessoal, torcedores, né? Então, hoje eu posso fazer recapitular isso, me sentir muito realizado nesse sentido. Professor, só para o nosso público, nós falamos para todo o Brasil e também para boa parte do planeta Terra.
né, através da internet. O senhor também esteve em Santa Catarina, no Ercílio Luz, né? Eu estive no Inter de Clube Lages? Atlético Lages, estive no Inter de Lages, estive no Metropolitano, lá de Santa Catarina, esses clubes que eu trabalhei em Santa Catarina. E trabalhei também no ABC de Natal, né? Estive lá, fiz final do campeonato, o campeonato Potiguar? estadual, né? Potiguar, Copa do Brasil e também Série B, o início da Série B naquele ano, 2013. Vou aproveitar essa sua colocação para levantar uma questão que eu acho bem interessante. O senhor é oriundo do estado do Rio Grande do Sul, né? Começou sua carreira como treinador aqui no estado do Rio Grande do Sul, trabalhou em outros estados. A pergunta que eu faço para o senhor, professor, nesse momento agora, como é? O pessoal fala muito em cultura, ainda mais quando chega um treinador de um outro estado, né? Ah, fulano não está habituado com a cultura daqui, não sei o quê. Que engraçado. Eu acho isso, vou ser bem sério, senhor, eu acho isso aí algo que não tem absolutamente nada a ver, porque quem teve a oportunidade de trabalhar fora e chega nesses estados, né, quer ser bem recebido. Então a gente tem que receber também as pessoas que vêm trabalhar aqui, tem que receber bem, né? Então eu queria a sua opinião a respeito dessa situação, como o senhor vê as diferenças, se existem essas diferenças, ou se elas, na verdade, são diferenças que são colocadas, lançadas para nós de uma maneira assim, através desse bombardeio de ideias que de repente não podem, de repente não correspondem à realidade. Queria a sua opinião a respeito disso. Olha, cara, eu vou, na minha opinião, existe sempre uma certa desconfiança, né, num primeiro momento, sobre o teu trabalho. Quer dizer, quando tu chega num outro estado, lá já existem muitos profissionais, certo? Então, tu vai entrar no meio, tu vai tirar o emprego de algumas pessoas também. E então existe um primeiro momento que é de tu conseguir impor aquilo o teu trabalho, né? Tu conseguir impor e principalmente uma coisa, cara, que para nós, para mim, a palavra fundamental é vencer, cara. Treinador não tem problema se ele vencer, cara. Então, tu tem que ter resultados, né? Resultados para te poder solidificar e marcar a tua presença e seguir o teu trabalho tranquilo em outro estado. Ou alguém que vem para cá também a recíproca é verdadeira, entendeu? Eu penso que existe uma barreirinha aí, sabe, que tu tem que vencer. A partir do momento em que tu conseguir vitórias, que tu consiga mostrar o teu trabalho, as coisas se igualam e aí tu até, tipo assim, tem algumas vantagens, né, por ser de fora, entendeu? Mas fundamental é tu vencer para te poder ser reconhecido e poder empregar o teu trabalho, fazer o teu trabalho, né, da melhor, da maneira como tu gosta de fazer. Uma outra pergunta que eu gostaria que o senhor passasse a sua ideia, a sua verdade, nesse esporte de múltiplas verdades que é o futebol, né? Que a gente encontra treinadores vitoriosos mais variados estilos, então não dá para a gente dizer que é uma verdade absoluta. Então eu chamo que cada um tem a sua verdade, então futebol, esporte de múltiplas verdades. Eu pergunto para o senhor como é chegar num outro estado. É, o senhor costuma levar a sua comissão técnica? O senhor costuma utilizar a comissão técnica dos clubes? O senhor costuma
buscar profissionais naquela região. Qual é a sua característica que o senhor poderia dizer em relação a essa busca para a formação da sua comissão técnica? Cara, eu te diria assim, como definição, é fundamental que tu leve a tua comissão técnica. E evidente que tu indo para um clube maior, tipo assim, como no meu caso, o clube maior foi o ABC. O ABC já tinha uma estrutura lá, mas o meu auxiliar é fundamental que ele me acompanhe, né? O auxiliar técnico, o analista de desempenho e o preparador físico, eu acho que são fundamentais para ti poder implementar o teu trabalho e confiar. Porque, cara, o futebol e como tudo na vida, ele passa por essa palavra, é confiança, né? Eu acho que a palavra confiança ela é fundamental para a gente usar no futebol. A partir do momento em que tu chegar num clube, né, que tu possa confiar nas pessoas, para que depois nessa primeira etapa é daquele pessoal que te rodeia ali, né? Da estrutura do clube, né? A direção, os diretores, evidente, tu tem que confiar e eles têm que confiar em ti. A partir do momento que não existe essa confiança até o bom seria unanimidade, né? Mas a unanimidade ela só vai te dar com o resultado. Mas é importante que aquelas pessoas que tenham, vamos dizer assim, os cargos mais importantes lá, eles confiem em ti. A partir daí, entra uma outra situação que aí é essa que nós dominamos, que é a do vestiário, né? Tu fazer com que os jogadores confiem em ti e que tu confie nos jogadores, certo? Que Sim. é aquilo que vai, né? É o teu produto, na verdade. E para isso, para que exista confiança, essa palavra confiança entre tu e o teu vestiário, primeiro, lealdade, cara, verdade, olho no olho tem que haver, cara. E também, um pouquinho além, tu precisa mostrar serviço. Por exemplo, tu tem que mostrar que o teu trabalho lá dentro do campo, na tua semana, ele depois no jogo ele vai aparecer e tu vai ter que apresentar também algumas coisas que, vamos dizer assim, mudanças pontuais, substituições pontuais, atitudes de mudança, vamos dizer assim, uh, mudanças táticas, por exemplo, né, que deem certo. A partir do momento em que tu mostrar serviço também, o jogador também começa a confiar em ti. Aí começa a se estabelecer isso. Quer dizer, tu é leal com ele. Tu trata o cara com a verdade, certo? Tu protege ele naquilo que tu pode proteger, certo? E tu ainda no treinamento, teu treinamento é um treinamento adequado, que, vamos dizer assim, que dá resultado, e depois, no jogo, tu tem que ter eu acho importante tu fazer coisas que marquem, por exemplo, uma troca importante, né, e que dê um resultado, né, uma troca tática, uma troca de um jogador, né? Então, acho que isso consolida essa palavra confiança. A partir daí, depois tu tens que administrar e dar sequência naquilo ali, fazer aquilo ali, né? É evidente que se firmar cada vez mais, estabelecer mais
vamos dizer assim, essa comunicação com o teu atleta no dia a dia, aquele negócio Tem um outro aspecto também, cara, que eu acho, ô, Gebran, que é muito importante, cara. Nós, como treinadores, nós temos que ter um olho muito clínico numa coisa, cara. O atleta, tu vai lidar com 40, 50 pessoas, cara. Então, tu vai ter que estar atento a tudo, porque isso aí também vai contar para que os caras tenham confiança em ti, até porque isso se espalha. É tu ficar ligado o que está acontecendo. Às vezes chega um atleta teu que não está numa legal, cara. Tu tem que identificar isso, entendeu? Tu tem que identificar, tu tem que ficar ligado nos caras, ver daqui a pouco sempre tem alguém com um probleminha que tu pode ajudar, que pode chamar para uma resenha, tu pode, de uma certa forma, fazer com que ele veja que tu tá interessado, que tu tá atento a tudo que acontece ali. Então, eu acho que essa soma dessas coisas todas, né, elas fazem vamos dizer assim, aquilo que é o importante no futebol, cara, que é se estabelecer a confiança. A partir do momento, esse eu acho que é o primeiro passo. E, professor, com relação, eu gostaria de saber a sua verdade. O que o senhor pensa a respeito de sistemas táticos? Por que eu faço essa pergunta? Exatamente pelo início lá atrás da formação do jogador. Aí o jogador chega no profissional. De repente, a ideia do sistema que ele tem na cabeça, sistema tático é uma coisa, que ele aprendeu com alguém antes, nas categorias de formação, ou qualquer outra pessoa pegou, falou no ouvido dele, que hoje em dia todo mundo fala no ouvido do jogador, e muitas vezes até tem jogadores que esquecem que o jogo é coletivo, né? Então, eu pergunto o que o senhor pensa a respeito dos sistemas táticos. Não qual seja melhor, pior, está na moda, que não está na moda. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dos sistemas táticos, o que eles representam para o futebol profissional. Cara, eu tenho algumas convicções sobre isso. Primeiro lugar, nós vivemos num mundo de evolução, certo? Então, existe momentos em que, tipo, o esquema tático mais usual seria, vamos dizer, o nosso momento hoje, 4-2-3-1, né? É o mais usual. Há um tempo atrás era o 3-5-2, ou 4-4-2, essas coisas assim. Bom, eu acho que a gente não pode fugir disso, certo? Agora a gente tem que fazer isso evoluir e tu empregar, iniciar, ter vamos dizer assim, uma iniciação naquilo ali. Só que esse início, ele não é definitivo. Por quê? Porque tu tens que analisar aquilo que o atleta pode te dar. Às vezes, nós, como treinadores do interior, nós chegamos num clube e o clube não tem nenhum jogador, certo? E o campeonato vai começar daqui a 60 dias, certo? Aí tu começa a contratar jogador. Nem todos que tu contrata, eles já trabalharam contigo. Então, tu não conhece o jogador totalmente. Tu sabe aquilo que tu viu dele e tal. Então, tu vê essa situação dele. Aí tu junta esse pessoal todo, tá? Eu estou falando uma situação mais específica do treinador do interior, que é o meu caso, né? Então, Certo. aí tu contrata os caras, aí tu tem 45 dias para treinar, certo? Então,
tu vai trabalhar dentro de uma formatação tática que tu idealizou quando tu foi procurar os teus jogadores. Ah, eu quero jogar num esquema 4-2-3-1, então eu vou procurar os jogadores para cada função ali. Só que quando o jogador chega e a gente começa a trabalhar e começam a aparecer, tipo assim, não na primeira semana de trabalho e tal, mas quando lá no primeiro amistoso, por exemplo, tu começa a descobrir algumas coisas que o atleta pode te dar para acrescentar no teu plano tático, entendeu? Então, aí é uma percepção tua, né? Aquilo que tu pode tirar mais e até, tipo assim, ó, sempre que eu adotei um padrão, meu padrão é esse, certo? Mas eu tenho que ter alternativas, certo? Aí, primeiro eu fixo o padrão. O meu padrão é esse. Vou formar a equipe assim. E aí, à medida em que a gente vai treinando e que a gente vai conhecendo melhor os jogadores, vão surgindo aquelas opções que tu precisa ter, né? Então, tem situações de jogos que tu tem um adversário que tu vai ter que tratar um pouquinho diferente, jogar um pouquinho diferente. Então, tu constrói isso quando tu tens toda a tua equipe, que tu conhece todos os teus jogadores, né? E aí tu desenvolve. E até não quer dizer que tu vá até o final dentro daquele padrão. Tu pode até alterar em função daquilo que os jogadores vão te dar, né? Agora, é claro que times que têm jogadores com contrato 3, 4 anos, quer dizer, aí é outro departamento, entendeu? Mas no meu caso, como treinador de times do interior, eu sempre procuro isso. Monta o time dentro de um planejamento tático e à medida em que a gente vai trabalhando, a gente vai construindo algumas alternativas que quase sempre são muito importantes numa caminhada de um campeonato, por exemplo. É, pelo que eu pude perceber, então, o senhor tem uma linha, o senhor inicia seu trabalho. Se eu estiver errado, por favor, professor, me corrija. O senhor tem uma linha, um padrão de jogo que o senhor gostaria que a sua equipe executasse. Certo, Baseado nesse padrão, nessa linha, o senhor busca jogadores com características que possam fazer as execuções dentro daquele padrão que o senhor tem em mente. Seria mais ou menos por aí? certo, exato, exato, exato. E eu E pergunto depois, para o senhor? não, só para te complementar, Pois não. que essa é uma situação muito específica, né, dos times do interior, né? Mas tudo dentro daquilo que está se jogando, daquilo que o momento do futebol, entendeu? Eu, por exemplo, já tive momentos em que eu jogava 3-5-2, né? Que estava se jogando muito ali, eu montava minhas equipes assim, né? Mas claro que eu tinha alternativas ali dentro, mesmo no 3-5-2, os jogadores me davam algumas alternativas em termos de movimentação. Eu vou te dar um exemplo aqui. Na época que eu estive no meu primeiro clube, né, o primeiro foi o Pinheiros foi pouco tempo, mas depois do Taquariense, eu montei um 3-5-2, certo? Certo. Só que eu tinha um jogador que era, vamos dizer assim, ele era forte no lado. Ele tinha muita força, tinha tipo o Renato Gaúcho, ele jogava do lado direito, ele vinha para dentro e tal. E eu tinha um centroavante que não era aquele cara que rendia melhor quando ele estava fincado lá, certo? Então, o que que eu fazia? Eu pegava esse atacante do lado direito e botava para dentro. Quando nós perdíamos a bola, que a gente ia defender, ele posicionava por dentro. E o meu centroavante, ele vinha para trás, ali entre os volantes, nas costas do volante. Quando eu Entendi. retomava a bola, quando eu retomava a bola,
o meu atacante forte de lado, ele saía do meio e ia para o lado. Normalmente ele recebia livre. E o meu atacante que estava nas costas dos volantes ia ser o centroavante, certo? Então, esse tipo de detalhe aconteceu pela característica dos jogadores e deu muito certo. Isso é uma coisa que acontece. Eu sei que você também já teve N situações, mas eu só quis exemplificar para que o pessoal, vamos dizer assim, tome conhecimento que a gente lá dentro, quando a gente está lá, a gente tem oportunidades de criar muitas coisas. Ou seja, existe uma flexibilidade. Sem dúvidas, sem dúvidas. E, professor, o senhor passou 5 vezes por um grande clube aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é o Esporte Clube Pelotas, e é um clube que, queira ou não queiram, queiram ou não queiram, o senhor tem um vínculo muito forte. A torcida do Pelotas é apaixonada pelo senhor, né? E eu sei que o senhor também adora o Pelotas, uma segunda casa para o senhor, assim como o Pinheiros de Itaquari, né? A gente acaba tendo algumas afeições, né? Não adianta a gente dizer que Sem não, dúvida. que a gente acaba tendo, né? Então, poucas, talvez algumas pessoas que estejam de outros estados, né, não sabem. Mas o professor Paulo Porto, ele, em 5 oportunidades que ele esteve no Esporte Clube Pelotas, ele conquistou nada mais, nada menos do que 4 títulos, sendo que um vice-campeonato, ou seja, o senhor ficou 4 vezes com o a primeira colocação e uma vez com a segunda colocação. Eu costumo dizer, dependendo da quantidade de clubes e da fórmula que se disputa um campeonato, ficar entre os 4 e entre os 8 já é uma façanha, né? Então, eu acho que é muito importante fazer essa colocação para as pessoas que estão em outras partes do Brasil e fora do Brasil, né? Eu sei do seu carinho e eu tive a oportunidade de ver o senhor contribuiu de uma maneira importantíssima na formação da equipe do Pelotas que subiu agora este ano para o acesso, né? Subiu do acesso, aliás, para a primeira divisão. Então, já que eu queria lhe parabenizar de público, eu tive a oportunidade de ver a equipe do Pelotas jogar, tanto na, na semifinal quanto na final. E eu quero lhe parabenizar, porque eu sei do seu trabalho, da seriedade, da construção, de como o senhor montou o projeto, como o senhor fez a montagem da equipe. E eu acho importante uma coisa chamada gratidão e reconhecimento para aquelas pessoas que fazem, ou seja, para aquelas pessoas que realmente são de verdade, aqueles profissionais que são de verdade. Então, eu gostaria de lhe parabenizar por por mais esse brilhante trabalho. E gostaria que o senhor Obrigado. tecesse algumas palavras a respeito dessas 5 passagens que o senhor teve e como o senhor é admirado pela torcida, pela direção, por todos os membros que formam a equipe do Esporte Clube Pelotas. Olha, cara, na verdade, o Pelotas é um clube que acolhe muito bem a gente. Existe um tratamento muito especial com os profissionais que vão lá. Eu fui muito bem recebido sempre pelo Pelotas e, graças a Deus, num primeiro momento, a gente conseguiu fazer um trabalho que nos rendeu, né, a primeira Copa Sul, né, depois a Copinha e depois a Recopa Gaúcha, em cima do Inter, né, que é, para mim, vamos dizer, um jogo histórico, né, porque nós jogando contra o Inter pela Recopa,
não era o time principal, mas era um time misto, né? O que é uma camiseta forte como o Inter, tá? E nós, eu vou contar um pouquinho dessa história porque ela foi muito marcante. Fique à vontade. Ah, Nessa Recopa, o jogo iniciou e nós sofremos um gol no início do jogo. Logo em seguida, nós tivemos um jogador expulso. A tipo 10 minutos do primeiro tempo, nós estávamos perdendo de 1-0 e tivemos um jogador expulso. E o jogo seguiu e nós tomamos o segundo gol. Então, o Inter ganhando de 2-0. E eu estava com a equipe, o Santos Sotile estava jogando, Santos Sotile e o Carlos Alberto, aquele jogador que jogou no Botafogo e tal, né? São dois jogadores mais experientes e tudo. E eu com 35, perdendo de 2-0, com 35 minutos do primeiro tempo, eu tirei os dois e botei o Felipe Garcia e o Felipe, aquele que jogou no Grêmio, o volante jogou no Grêmio, tá? Com 35 minutos do primeiro tempo, perdendo 2-0. Aos 45 do primeiro tempo, o Felipe Garcia fez um gol e ficou 2-1. E no segundo tempo, nós viramos o jogo e vencemos por 3-2, tá? Então, foi uma vitória muito marcante. Eu acho que aquilo ali